Bom dia, Paulo Moura, cientista político, 19 de dezembro de 2021. Definido o tabuleiro dos principais candidatos à presidência da República, o assunto da hora é a definição de quem será o vice de quem. E a bola da vez é a questão do vice de Lula. Estão falando aí pela imprensa num casamento de tucano com urubu. Isso mesmo. Geraldo Alckmin desembarcou do PSDB, iria para o Partido Socialista Brasileiro para ser vice do petista. É sobre isso que eu vou falar no vídeo de hoje, mas antes eu quero agradecer a você que doa pelo Pix e pela conta bancária do canal. A sua doação ajuda a ampliar a estrutura do canal, a melhorar o alcance dos meus vídeos, lembrando que este é um canal que faz análise política com viés conservador, à luz da ciência política e da teoria da comunicação, em vídeos curtos. Se você já doou o seu Pix desse mês aqui, meu muito obrigado. Se ainda vai doar, meu muito obrigado também. Muito bem, gente. Eu passei alguns dias fazendo contas políticas aqui, tentando imaginar o que levaria Alckmin a topar essa aventura de ser vice do Lula. Bom, os tucanos jamais poderão ser acusados de serem bons de contas políticas. Matemática da política não é com eles. Por todos os lados que eu observo essa possibilidade, eu só vejo um ganhador, que é o PT. Mas vamos lá. O que o PT ganha com isso? Em primeiro lugar, é aí que está a mágica da jogada do Lula. O PT ganha um avalista de que, tendo Alckmin como vice, não incursionaria em aventuras. É uma espécie de avalista da moderação do governo petista. Muita gente teme a perseguição, a vingança do PT contra aqueles que produziram o impeachment da Dilma, que promoveram os movimentos que terminaram botando Lula na cadeia e alijando o PT do poder. Com Alckmin de vice, o Eduardo Alencar até fez uma tirada boa na nossa live de ontem. Quem não viu a live eu recomendo. Ele disse que se o Bolsonaro botasse o Braga Neto como vice, ele funcionaria mais ou menos como funciona o Mourão, ou seja, é melhor deixar o Bolsonaro no cargo do que ter o Mourão como presidente. Se fosse o general Braga Neto, então seria muito mais interessante para a oposição deixar o Bolsonaro lá, até porque Braga Neto é um fiel apoiador do presidente Bolsonaro. Já Alckmin funcionaria de outra maneira. É do tipo assim, Alckmin está aqui para garantir que vocês podem me tirar que fica o Alckmin no lugar e, consequentemente, não ter risco de votar em mim. Essa é a equação que está por trás da tentativa do PT de fazer o ex-tucano, entre aspas, né? Porque o Alckmin pode até sair do PSDB, mas o PSDB não sai dele. O eleitor perceberá Alckmin como um tucano vice de Lula. Mais um mérito do presidente Bolsonaro. Depois que o presidente Bolsonaro chegou ao poder, ele colocou cada um no seu quadrado. E aquilo que o professor Olavo de Carvalho sempre chamou de estratégia das tesouras, perde a sua máscara e tucanos e petistas abraçados deixam o jogo claro. Como eu disse, cada um no seu quadrado. A direita na direita, a esquerda na esquerda. Outro ganho do PT é em relação ao tabuleiro da eleição em São Paulo. A julgar pelas pesquisas, a Alckmin lidera com alguma coisa entre 26% e 28%, se for candidato a governador de São Paulo. O segundo colocado nas pesquisas é Haddad. Portanto, o PT tira Alckmin do caminho e coloca Haddad na liderança das pesquisas. Bom, não está definido ainda como seria a chapa dessa aliança em São Paulo. Sim, a venda é casada. A ida de Alckmin para o Partido Socialista Brasileiro para ser vice de Lula provoca a necessidade de uma equação política para o governo de São Paulo, com uma chapa de esquerda envolvendo Márcio França e Haddad. Haddad se apressou a desmentir o Correio Brasiliense, dizendo que não está disposto a ir ao Senado, porque o jornal publicou que, com a ida de Alckmin para ser vice de Lula, Márcio França iria ao governo de São Paulo e Haddad ao Senado. Saiu uma matéria na imprensa também dizendo que é a pesquisa que define quem será o candidato a governador e quem será o candidato ao Senado. Pois é, não se entenderam sobre isso ainda. Lula só quer bater o martelo sobre a sua candidatura, todos sabemos que ele é candidato,
em março. Como eu já disse aqui inúmeras vezes, Lula tem interesse numa campanha curta, porque a memória da corrupção do petista está muito viva e ele não quer se antecipar, tornando-se alvo dos ataques da oposição antes do necessário. Para os apoiadores de Alckmin, o interessante é que ele se definisse logo, porque fica todo mundo esperando ele se decidir para saberem para onde vão. Mas Alckmin é um tucano, está em cima do muro. De qualquer maneira, essa definição só acontecerá ano que vem, possivelmente em março, quando Lula anunciar essa candidatura, tendo Alckmin como vice, se Alckmin decidir ser vice do Lula. Já começou a circular o tiroteio contra Alckmin. Circula aí um vídeo com Alckmin, acho eu, da eleição de 2018, falando que Lula candidato a presidente significa volta à cena do crime. A volta do petista à cena do crime. Os brasileiros não são tolos e estão vacinados contra o modelo lulopetista de confundir para dividir, de iludir para reinar. Mas vejam a audácia dessa turma. Depois de ter quebrado o Brasil, Lula diz que quer voltar ao poder. Ou seja, meus amigos, ele quer voltar à cena do crime. Será que os petistas merecem uma nova oportunidade? Fiquem certos de uma coisa: nós os derrotaremos nas urnas. Lula será condenado nas urnas pela maior recessão da nossa história. As urnas os condenarão pelos 15 milhões de empregos perdidos, pelas milhares de empresas fechadas, pelos sonhos desfeitos, pelos negócios falidos, por ter sucateado a nossa saúde, atentado contra a saúde dos brasileiros. As urnas os condenarão pelo desgoverno, pela destruição da Petrobras, por obras inacabadas e abandonadas, por jogar brasileiros contra brasileiros, para no final atirar pela janela a autoestima de todos nós. As urnas condenarão Lula, meus amigos, por ter sido o grande responsável de uma década perdida. Registre-se os esforços do atual governo, que pouco a pouco começa a reversão da tragédia econômica a que o país foi colocado. Complicado para o Alckmin. Como eu disse, só o PT tem a ganhar com a ida de Alckmin para vice do Lula. Para o PT não há problema nenhum. Há uma ala da esquerda petista meio incomodada com a presença de Alckmin, mas se Lula mandar, eles engolem o tucano. Engolem literalmente. Acontece que para o PSDB é péssimo. Alckmin vice de Lula é o fim da linha para o PSDB. O partido está em decadência, rumando para a irrelevância, e a opinião pública brasileira perceberá este casamento da incoerência ou, considerando-se a estratégia das tesouras, a absoluta coerência, como a não necessidade do PSDB na cena política. Por mais que Alckmin saia do PSDB, o PSDB tem muito a perder com este casamento. Ganha talvez a possibilidade de ter um candidato competitivo ao governo de São Paulo. Rodrigo Garcia, vice de Dória, que concorrerá ao governo paulista pelo PSDB, está lá em terceiro, quarto lugar nas pesquisas para o Palácio Bandeirantes, mas uma das razões que faz com que Alckmin queira desistir de concorrer ao Palácio Bandeirantes, mesmo liderando as pesquisas, é temendo o peso da máquina do governo do estado de São Paulo jogado na eleição e alavancando o neotucano Rodrigo Garcia à liderança das pesquisas, com possibilidade de governar São Paulo por mais um mandato. O PSDB está há 30 anos no governo
está bastante desgastado, fadiga a política dos materiais, não sei se ganha ou não, mas a certeza que todos temos diante dessa opção de Alckmin de serviço do Lula é que, como eu disse aqui, o único a vencer, o único a ganhar com esta jogada é Lula. Isso supondo-se que Lula venceria a eleição. Eu acho que o presidente Bolsonaro vai se reeleger e, se isso se confirmar, tucanos e petistas morrerão abraçados. Casamento de tucano com urubu vai terminar na sepultura. O meu comentário de hoje era esse. Se você gostou, curte, comenta, compartilha, bota o dedãozinho lá, aperta o sininho para o YouTube avisar você quando tem vídeo novo no canal. Inscreva-se aqui no meu canal, inscreva-se também nos meus canais alternativos, o Dextra by Paulo Moura do Telegram e o Dextra Jornalismo da Cos.tv. Acompanhe meus comentários diários no canal Tempo e Dinheiro do jornalista João Batista Olive, de segunda a sexta-feira entre 1h30 e 2 da tarde. E lembre-se que o vídeo está acabando logo depois da vinheta. Pinga o seu Pix aí. Obrigado para quem já doou, obrigado para quem vai doar. Até o próximo vídeo.